Olá, tudo bem com você? Eu trago mais um livro essa semana, antigo, mas que ele é inesgotável. Eu vou falar sobre ele daqui a 10 segundos. Fique aí porque ele é muito importante. Nesses 10 segundos, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente, compartilhe e fale do canal para os seus amigos. Já já eu volto, mas fique aí. Então, eu acabei de ler essa semana um livro que há muito tempo eu planejava ler, mas colocava outras leituras na frente e só agora eu parei para ler com cuidado e muita calma esse livro aqui, de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Eichmann, um tenente-coronel da SS, nazista, teve um papel muito importante durante todo o período do Terceiro Reich, porque ele era especialista, né, digamos assim, em judaísmo, conhecia muitas coisas sobre os judeus, e ele então é que fica responsável pela política do Terceiro Reich voltada para os judeus, responsável por milhares de mortos. Muitos que foram para os campos de concentração foram pelas mãos deste militar. Com o fim da guerra, Eichmann consegue fugir da Alemanha, vai para a Itália. Na Itália, um frade franciscano, um padre franciscano, mesmo sabendo quem ele era, consegue documentos falsos e embarca de navio aqui para o continente sul-americano. Ele vai então se refugiar na Argentina, onde ali vive, leva uma vida tranquila, medíocre, trabalha numa fábrica como mecânico e depois de estabelecido na Argentina a sua esposa e os filhos que ele tinha lá, porque nasce mais um filho na Argentina, vão para a Argentina, para Buenos Aires. Ele mora nos arredores da cidade, numa área rural, numa casa simples, mas logo ele, dentro de grupos de nazistas que fugiram para a Argentina abrigou muita gente, muitos nazistas que fugiram da Alemanha, tá, gente? Então dá para a gente entender um pouco essa loucurada da Argentina. Há alguns anos atrás a gente viu sinagoga sendo depredada na Argentina, agora o resultado dessas eleições, a ditadura, tudo isso. Então, isso ficou muito forte na sociedade argentina. Ela abrigou muitos nazistas e, claro, essas pessoas ficaram dentro da sociedade. Eichmann foi um deles. Até que, através, muito provavelmente, de acordo com Hannah Arendt, através do serviço secreto da antiga União Soviética, a KGB, descobriu-se que ele estava em Jerusalém e a Mossad organiza, então, uma operação fantástica, que tem o filme, inclusive, se você quiser ver, está aí num desses canais de streaming. E aí vai um grupo da Mossad e sequestra Eichmann e leva para Jerusalém para ele ser julgado em Jerusalém, porque pretendia-se então fazer um grande julgamento, porque ele era visto como um cara assim muito mau, um arquiteto do mal. Então também queria ouvir Eichmann e de fato ele fica um longo período em julgamento, muitas sessões de julgamento, até enfim ele ser sentenciado à morte por enforcamento. Ele é enforcado em junho de 1962, no dia 1º de junho, cremado, e suas cinzas são lançadas no Mediterrâneo, mas não na parte de Israel, né? Longe de Israel. Essa é, em linhas gerais, assim, Eichmann, para a gente ter ideia. Hannah Arendt, uma filósofa judia, especialista principalmente em filosofia política, acompanhou todo esse julgamento e fez então um livro-reportagem, que é esse aqui,
Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Ela teve acesso a muitos documentos, a outros nem tanto, porque nem tudo foi disponibilizado para o público, e ela foi acompanhando tudo aquilo ali. E qual foi a grande surpresa ao final desse julgamento de Eichmann? É porque esperava-se um homem muito mau, uma pessoa terrível, e aí o tribunal, a própria Hannah Arendt, a imprensa que cobriu, se deparou com um homem medíocre, um burocrata, alguém que não tinha nenhuma capacidade extraordinária, muito pelo contrário, teve uma vida escolar medíocre, foi sempre medíocre, foi uma pessoa que nunca brilhou em nenhuma área, mas que, no entanto, foi capaz de praticar um mal enorme, tendo uma participação importante dentro do genocídio judaico. Não tanto quanto se imaginava, porque ele era de fato medíocre. Por isso que Hannah Arendt então dá como subtítulo para esse livro um relato sobre a banalidade do mal, porque ela viu, através da observação de todos aqueles relatos, como o mal é algo banalizado. Vamos aqui para o nosso tempo, porque esse livro ele nos traz reflexões para o tempo presente, para o momento presente. Vamos ali para São Paulo. São Paulo tem um problema seríssimo que é na Cracolândia. Problema social, drogas, há muitas questões ali envolvidas. O que é que setores da sociedade querem que façam ali, que seja feito ali? Acha que aquilo é um serviço da polícia, que deve então banir aquele povo dali a qualquer custo. E aí o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho não só na Cracolândia, mas em toda a área com moradores de rua de São Paulo, ele é duramente criticado por esses setores conservadores da sociedade, porque acham então que ele faz é incentivar, quando na verdade ele leva socorro. As pessoas então não se sensibilizam. E aí então, qual é a grande questão que Hannah Arendt defende aqui? É que a pessoa normal, que tem uma família, normal entre aspas, né, que tem uma família, que trabalha, ela nem sempre é aquele cidadão de bem que ele imagina ser e que seus pares também imaginam ser. Aliás, eu fico sempre, me dá asco, me dá vontade de vomitar quando eu vejo qualquer pessoa se apresentando como cidadão de bem, porque quase sempre esses que se apresentam como cidadão de bem são pessoas como Eichmann, capazes de cometer os piores crimes. Aqui no Brasil, por exemplo, na ditadura militar, os torturadores, se você quiser um relato também sobre a banalidade do mal, leia Batismo de Sangue de Frei Beto. Eu tenho vídeo aqui sobre batismo de sangue, que ali Frei Beto relata caso de torturadores que diziam para os torturados: não, quando eu saio de casa eu deixo o coração em casa. Então ele ia, torturava até as últimas consequências. Havia médicos ali medicando, cuidando dos torturados para que eles não morressem, para que eles resistissem às torturas, para depois voltar a serem torturados. E aqueles torturadores, via de regra, eram bons pais de famílias. Muitos eram maridos fiéis, cuidavam de seus filhos, iam à missa, iam ao culto, se fossem crentes, enfim, eram pessoas, eram cidadãos de bens. No entanto, eram capazes de atrocidades, de torturar, de levar até a morte as pessoas que estavam nos porões do DOI-CODE aqui no Brasil. É sobre isso que Hannah Arendt reflete nesse livro. Por isso a sua atualidade. O livro foi publicado em 1963, veja bem, está com 60 anos, mas ele é atual e ele diz muito para nós hoje aqui no Brasil, nesse Brasil de hoje, quando você vê manifestações no Congresso Nacional de determinados grupos ali que se passam de cidadãos de bens, mas são pessoas más, são pessoas que agem através de milícias,
Agora mesmo no Rio de Janeiro tem grupos de milícias que estão fazendo justiça com as próprias mãos na região de Copacabana. Esse é o Brasil. E aí a sociedade, esses cidadãos de bens, essas pessoas que, via de regra, na sua grande maioria, eu não tenho medo de errar, 99% dessas pessoas se dizem, no geral, religiosas e principalmente cristãs, e são desse jeito. Fariam como fez Eichmann, como fez Mengele e como faz esses que continuam agindo assim aqui no nosso país. A Casa da Justiça, então, ela debate muitas questões aqui. As soluções que foram tomadas na Alemanha a respeito dos judeus até chegar na solução final, e Eichmann estava envolvido em certa medida em todas elas, né? Um perito na questão judaica, que é Eichmann, a primeira solução, a expulsão. Qual foi a primeira solução de Hitler ao chegar ao poder? Era expulsar da Alemanha e de todos os seus domínios, à medida que vai expandindo, os judeus. Então havia troca de judeus, venda de grupo de judeus, troca por caminhão, etc, etc. O que se faria, por exemplo, com os judeus, meio judeus, né? O filho de um judeu com uma gentia, ou mesmo um judeu casado com uma gentia, um judeu assimilado. Não seria, inicialmente, não seria a expulsão, não seria o extermínio, seria a esterilização. Então foi uma coisa, um plano muito mau. Claro, foi pensado por Hitler desde o começo, e aquilo então se tornou normal, e as pessoas todas que compunham o seu governo iam fazendo, inclusive com o apoio de amplos setores, tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Protestante na Alemanha. Padres colaboraram, pastores colaboraram com o regime. Assim, ó, muito, mas muito mesmo. São raros os casos de pastores e padres que romperam com o regime, dando abrigo, dando fuga a judeus naquele momento. Mas, no geral, ele teve apoio da religião. Como a gente viu isso no Brasil recente, né? Primeira solução, expulsão. A segunda solução, a concentração. O que seria essa concentração? Os guetos. O mais famoso é o gueto de Varsóvia, na Polônia. Mas em toda grande cidade tinha um gueto. O que era o gueto? Era uma rua ou várias ruas. Ali ficavam os judeus segregados. Eles não podiam sair sem autorização. Para quê? Para que o Estado pudesse manter controle sobre a vida deles. E a política era de extermínio. Se você perguntar numa pesquisa anônima a esses cidadãos de bens aqui no Brasil, que vão para o culto no domingo, que vão para a missa no domingo, eu me arrisco a dizer, sem medo de estar pecando, que 70% pelo menos, se não mais, se você perguntasse o que devia ser feito com essas populações de rua, eles diriam ou a segregação, ou então o extermínio. Olha lá, se eu não estou exagerando, eu não acho que estou não. Pelo menos a segregação, com certeza. A pessoa faria isso e ia para o culto orar normalmente, como se nada tivesse acontecido. É isso que houve na Alemanha. É contra isso que nós precisamos ainda hoje lutar, por isso a emergência desse livro de Hannah Arendt. A solução final, o assassinato, que aí sim foi quando decidiu que a solução para a questão dos judeus na Alemanha e nos seus domínios era o extermínio, era matar. E aí essa política assassinou pelo menos 6 milhões de judeus. 6 milhões, olha que loucura. E isso com apoio de muitos setores da sociedade, com muitos padres e pastores fazendo de conta que não estavam vendo nada do que acontecia, sensibilizarem. Por isso que Hannah Arendt, então, reflete no livro inteiro sobre a questão da banalidade do mal. O mal se torna banal, o mal se torna algo cotidiano, que as pessoas já não se importam, já não ficam indignadas, elas já não ficam, já não sofrem de ver a situação das populações de rua, de quem não tem nada, enfim. Aliás, aqui no Brasil, esses dias mesmo uma atriz famosa fez isso, o que as pessoas fazem é criticar o governo quando assiste às classes
pobres, as classes populares, através dos seus programas de governo. A gente vê isso aqui no Brasil. A gente viu isso muito fortemente nos últimos 4 anos. A Conferência de Venise, ou Pôncio Pilatos, deveres de um cidadão respeitador das leis. Então aqui mostrando na cabeça de Eichmann o que é que acontecia. Não, ele não cometeu erro nenhum, ele não cometeu nenhum crime, porque ele estava cumprindo com o seu dever. Ele estava cumprindo com o seu dever. Veja bem, nenhum militar, nem ninguém é obrigado, por sã consciência, de cumprir uma ordem que fira a própria lei maior, que é a preservação da vida. Como no caso aqui do Brasil, lá do Carandiru, quantos 111 detentos foram assassinados a sangue frio. Claro que aqueles soldados agiram porque teve uma cadeia de comando, mas nenhum era obrigado a fazer isso. Aí você pode dizer, bom, Tarzan, mas se ele não fizesse, ele tinha desobedecido e ser preso. Que fosse preso, que fosse levado a julgamento, que fosse condenado e que fosse preso. Mas ele tinha o direito, o poder de dizer, eu não me submeto, eu não faço. E aí Eichmann vai justificar isso, a questão não, ele estava cumprindo com o dever, ele estava cumprindo uma ordem, era o Estado, esse aparato todo era do Estado, não era uma ação individual. E aí o processo das deportações do Reich, primeiro Alemanha, Áustria e o Protetorado, então deportando os judeus de todas essas áreas. Deportação da Europa Ocidental. Aí começa, nesse período, muito fortemente, muitos judeus sendo mandados para a Palestina. Essa Palestina que nós estamos vendo, essa confusão hoje, né? Antes ainda não existia o Estado de Israel, que vai ser criado depois da Segunda Guerra, em 1948 é criado o moderno Estado de Israel. Então muitos judeus foram para a Palestina nesse período aqui. Mas acontecia o seguinte nessas deportações, independentemente do que o judeu tivesse, ele saía só com a roupa do corpo, levava um pouquinho de dinheiro mínimo, para não dizer que não tinha saído com nada, mas tudo ficava na Alemanha. Ele tinha os bens confiscados. E houve também judeu que colaborou com o regime, né? Para você ver. Como aqui no Brasil, houve negro que colaborou com o regime escravocrata. Tinha negro que era capitão do mato, ele servia ao patrão prendendo outros negros iguais a ele, às vezes um parente, um irmão, um primo que havia fugido, se envolvido numa revolta. Então isso acontece. O que deixa Hannah Arendt extasiada é essa banalidade do mal, as pessoas se ficarem anestesiadas diante do mal. Deportações dos Balcãs, Iugoslávia, Bulgária, Grécia, Romênia, deportações da Europa Central, Hungria e Eslováquia, os centros de extermínios no leste, que foram muitos também, ali muitos judeus foram mortos, provas e testemunhas, julgamento, apelação e execução. Bom, Hannah Arendt, ela faz uma reflexão muito profunda sobre a legitimidade desse julgamento de Eichmann. Isso foi amplamente discutido na época, se era legítimo, porque ele estava sendo julgado, no caso, pelos vencedores, né, o Estado judeu, mas Israel, inclusive, Ben-Gurion, porque essa decisão foi tomada por Ben-Gurion, que era naquele momento o primeiro-ministro de Israel. Ele depois, inclusive, escreve para o presidente da Argentina, justificando porque Israel havia ferido as leis internacionais e sequestrado Eichmann do território argentino. Mas Eichmann ele era sem pátria, ele era apátrida, porque ele não era alemão naquele momento, do ponto de vista legal, de documentos, nem tinha regularizado a situação dele na Argentina. Então ele não era um cidadão argentino. Mesmo assim, Ben-Gurion fez uma carta se justificando para o presidente da Argentina daquele momento. Hannah Arendt também discute aqui no livro outra questão que é importante, é porque um dos princípios do direito, eu diria que do direito internacional, é que todo réu é inocente até que se prove o contrário. No caso de Eichmann, ele já entrou naquele tribunal condenado à morte.
o processo então foi só porque já havia prova suficiente que resultaria na sua condenação da pena de morte. Mas houve muita discussão na época no mundo jurídico internacional se Eichmann, em vez de ser julgado em Jerusalém, não devia ser julgado em Nuremberg, onde muitos carrascos nazistas foram julgados, ou julgado pelo tribunal internacional, ainda que chamado por Israel. Essa foi uma discussão da época também sobre a legitimidade de todo esse processo. Eichmann ficou um longo período em Jerusalém, foi assistido por um advogado, mas não havia uma banca realmente de grandes e bons advogados para defendê-lo. Então ele funcionou como assistente de defesa, na verdade, durante o processo, teve que estudar todo o processo. Ele gravou horas e horas e horas e horas de depoimento para a polícia israelense, relatou muitas questões, muitos crimes dos quais ele era acusado. Ele, na verdade, não tinha relação nenhuma, é porque lá em Nuremberg e em outros países onde nazistas foram julgados, eles, como sabiam que a situação de Eichmann já era complicada, já tinha sido, e Eichmann estava presente em muitos lugares, então muita gente foi jogando em cima dele. Ele virou também uma espécie de bode expiatório do próprio grupo. E é interessante também, Hannah Arendt deixa isso claro no livro, que ele, de certa forma, ele percebe que estão fechando o cerco a ele na Argentina. Ele poderia ter fugido, mas ele não foge e vai para Israel sem grande resistência, porque ele sabia que na Alemanha, aquela juventude que não havia... Estamos aqui nos anos 60, né, gente? Então, anos depois da guerra, 15 anos depois da guerra, pelo menos. Então, muitos jovens alemães carregavam problemas seríssimos de consciência porque seus pais haviam participado de atrocidades e tudo mais. E ele achava que sua morte, de certa maneira, porque ele sabia que seria morto, ele sabia que não seria inocentado, porque ele também tinha consciência que os crimes que ele cometeu, ainda que não fossem todos, nem que ele tivesse a importância que se imaginava de ser o arquiteto, vamos pensar, da solução final, mas ele sabia que teve participação suficiente para ser condenado à morte. Então ele imaginava que sua morte, de certa forma, levaria certo consolo, digamos assim, para aqueles jovens alemães que estavam enfrentando problemas psicológicos no pós-guerra, justamente por saber do comprometimento de toda aquela sociedade com a política segregacionista e assassina do Terceiro Reich. Esse livro, então, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, é um livro atualíssimo. Eu quero trazer aqui, nesse momento que a gente está vivendo, eu penso que esse é um momento oportuno para você ler esse livro, se debruçar sobre esse livro, pensar nas questões que Hannah Arendt coloca nesse livro sobre o mal, sobre a participação da sociedade em projetos que são nitidamente maus, desumanos e que, no entanto, as pessoas encaram como normal. Não, o mal não é normal. O mal deve nos indignar e nós devemos dizer não às ações do mal, principalmente e sobretudo aquelas que são patrocinadas pelo Estado. E que nós temos a autonomia de dizer não e que a desculpa de dizer que nós participamos porque estávamos apenas cumprindo nossa obrigação não cola, não funciona. E se nós não tivermos de responder diante de um tribunal humano pelos nossos atos, como eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou cristão, eu sei que todos nós responderemos diante do tribunal de Deus quando nós nos calarmos diante do mal ou quando olharmos o mal com a banalidade que aquela sociedade olhou e lidou. Tá bom assim? Bom, é um livro que deixa a gente
um pouco indignado, sabe? Mas é bacana porque a gente precisa se desnudar disso, porque nós não somos tão bons quanto imaginamos. Somos insensíveis mais do que desejaríamos. Tá certo? Se você ficou até agora, eu vou pedir uma coisa para você. Se você não é inscrito no meu canal, que você, por favor, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, curta, comente, fale para as pessoas sobre esse canal. É um canal de literatura que traz sempre coisa muito boa aqui e que contribui com nossa cultura e com nossa formação. Tá bom assim? Tchau, tchau para você. Até breve, se Deus quiser.